No ano de 1996, quando termina o mandato político-teatral do vereador Augusto Boal, o CTO se vê numa outra situação, né? A gente já não tinha mais o aparato da Câmara, a gente não estava mais conectado a gente não estava conectado partidariamente com ninguém, e a gente então precisava se reestruturar. O CTO se reestrutura na Rio Branco, no Teatro Glaucio Rocha, que era onde a gente se localizava. A gente cria um CNPJ e recomeça, né? Partindo do que a gente tinha no mandato, mas recomeça a construção de novos grupos populares e os que tinham ficado a partir do mandato. Só que a gente percebe que o Teatro do Oprimido ele estava muito conectado com a gente, com os coringas que faziam as formações nos grupos, ou seja, o meio de produção do TO ele estava na mão dos coringas, né? E não na mão das pessoas dos grupos populares. E a gente começa então a primeiro fazer passar os meios de produção para pessoas dos grupos, como assistentes de coringas, como pessoas que viriam a ser novos coringas, como a gente começa a montar programas de formação de outros multiplicadores, né? Então a gente faz grandes programas de formação. A gente faz antes da gente desenvolver os programas na prática, a gente faz laboratórios práticos e seminários teóricos dentro do CTO junto com o Boal para montar uma sistematização do método que a gente iria aplicar. Então a gente aprende muito nesse período, né, porque a gente é obrigado a montar programas de oficinas e de cursos para poder reaplicar o método. A gente aplicava primeiro na gente internamente, depois a gente começou a desenvolver nos projetos que a gente conquistou, especialmente porque a gente teve, enfim, um governo de esquerda no poder, né, em nome do Lula. Então a gente fez, para dar um exemplo, desenvolveu um projeto, por exemplo, no início do milênio, em 2003, basicamente, isso depois de vários projetos pequenos, com prefeituras pequenas, progressistas, né, de esquerda, a gente desenvolveu um projeto chamado Teatro do Oprimido nas Prisões. Então era um projeto que a gente trabalhou com técnicos penitenciários, né, agentes penitenciários, funcionários de dentro da penitenciária, não só os agentes, como professores, educadores de dentro da escola, psicólogos, assistentes sociais. A gente repassava a metodologia para eles e eles então iam desenvolver o trabalho com os detentos e detentas. Foi um projeto bastante incrível, a gente conseguiu pegar 7 a 8 estados brasileiros, com suas diferenças culturais, sua diversidade cultural, e conseguimos desenvolver inclusive teatro legislativo partindo de dentro da penitenciária, né? Partindo das necessidades dos presos e das presas. Em seguida, em 2006, a gente desenvolve um projeto chamado Teatro do Oprimido nas Escolas. Aí a gente já trabalha no esquema da educação formal, no contraturno, num projeto do MEC. O primeiro projeto das prisões havia sido apoiado, tendo parceria, né, patrocínio do Ministério da Justiça, e esse a gente teve o apoio do Ministério da Educação. Então a gente trabalhou também com professores dos educadores, as lideranças comunitárias, as lideranças daquela comunidade do entorno daquela escola, passando a metodologia para eles, e eles então repassavam para os estudantes e para lideranças e para gestores e para educadores, para quem eles achavam devido naquela comunidade que envolvia a escola e o entorno mesmo, né? E foi a primeira vez que o primeiro projeto que a gente desenvolve a estética do oprimido de uma forma mais sistematizada também. Então foi muito interessante a percepção sensorial, usar a percepção dos sentidos, de outros sentidos, como a pintura, como as artes plásticas de forma geral, como a música, como o som, além da palavra, né? Como é que a gente conseguiu, com poucos exercícios e técnicas, desenvolver uma gama de trabalhos, de produtos muito interessantes, demasiadamente interessantes, com esses educadores e com esses estudantes, que na maior parte eram crianças, adolescentes e crianças, né? Também uma primeira vez um projeto bastante interessante, que foi a primeira vez que a gente trabalhou profundamente com crianças. Aprendendo, né? O Teatro do Oprimido, aprendendo com elas também. Acho que de forma para dar um en passant e uma primeira pincelada sobre sistematização do trabalho de CTO, é isso. Eu sou Ellen, coringa do Centro Teatro do Oprimido,
e também do GEST, Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido e Universidade. Tchau, tchau.